17 de agosto de 2022, festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, cortejo histórico e etnográfico de Coros, a riqueza da nossa terra, força de viver. O cortejo histórico e etnográfico deste ano, sob o tema A riqueza da nossa terra, força de viver, visou enaltecer as mais-valias do nosso concelho, 10º maior do país, e a resiliência das nossas gentes, tendo em conta os últimos 2 anos vividos em plena pandemia, que nos retiraram, entre outras coisas, a possibilidade de viver a festa e a organização do tradicional cortejo, o maior acontecimento cultural do ano, no qual reconstruímos memórias de lugares, de pessoas, artes e ofícios. Susana Cruz, vereadora da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coros. Vamos lá! Isso é fresquinha, vamos lá! Vamos lá, coruja, vamos ao jornal, vamos lá! Ribatejo da lealdade é o brasão desta gente, gente nobre que tem vaidade, encilhada e valente. Na bravura dos teus campinos deu-te Deus por destino, porque é um ter enfrentar, para o saber dominar, isto é que é ser campino. Sou o capataz da Cortiça e venho mostrar a freguesia de São José de Amorosa e outras freguesias para que mostrar os trajos há 40 anos atrás e como se tira a cortiça, e mais a nível dos trajos. O que é que leva aí? A escada, para subir. E o outro instrumento? A machada, Sei para quê? para tirar a cortiça de subir. Tiro cortiça, sou tirador de cortiça. Há quantos anos? Olha lá, isto já à volta de 30 anos. De freguesia. Sou de Santana do Mato. É. Gosta do que faz? Sim. É um Obrigada. serviço que adoro fazer. Obrigada. Freguesia de Santana do Mato. Terra de montado, cortiça, lenha e carvão. Tiragem da cortiça. A honra é nossa. Aqui é uma tiragem de cortiça. Estamos a tirar a cortiça à madia. Essa é praticamente o que nós estamos a fazer.
Nada bem! Nada! Está cá o espetáculo! Aqui há uns anos não te safava. Era logo comigo. Vamos a juntar a cortiça. Vamos a juntar a cortiça. E a minha filha anda a apanhar já os pecados. São gaiatas, mas têm que começar a fazer qualquer coisa, não é só olhar para os gaiatos. Têm que pensar em trabalhar. Venha isso tudo da esquina. Com o vasto território de Charneca e a predominância de montado sobro, a freguesia de Santana do Mato destaca-se desde há muito tempo, através de uma das principais atividades silvícolas, a tiragem da cortiça. Iniciando-se no final de maio e terminando em meados de agosto, esta atividade sazonal e tudo o que ela envolve começou por ser exclusivamente exercida por homens. Os ranchos, que chegavam a ter entre 30 a 40 machadas, trabalhavam de sol a sol, com apenas uma paragem de 1 hora para o almoço, acrescendo-lhe meia hora para a mola da machada, fundamental para um bom corte de cortiça. Indispensável após o descortiçamento era a marcação, onde se pintava com tinta branca o último algarismo do ano em que foi realizada a extração. A cocaria era o lugar das refeições do rancho, onde as mulheres não só se encarregavam da confecção das mesmas, fazendo lume de chão e utilizando panelas de barro. Estou aqui a fazer um cozidozinho à portuguesa. É o que eu estou a fazer aqui, um cozidozinho. Estou a ver as couves, estão a cozer, a carne, temos aqui um chouriço, uma farinheira, um pé, um beiço. Pronto. Que é para ver se eles, quando acabar a hora do almoço, ver se eles depois estão com mais aqui. Durante a tarde também elas se juntavam ao grupo, assumindo a função de mulheiras ou ajuntadeiras. Ainda que a mulher assuma, desde as décadas 50 e 60 do século XX, tarefas paralelas à tiragem da cortiça, continua a ser visível a distinção entre os dois géneros. Pelo montado com recurso a juntas de animais, a cortiça era rechegada para as pilhas, onde se encontravam os mestres da pilha e respectivos ajudantes, que com a sabedoria necessária escolhiam as melhores pranchas para as bordas, por forma a sustentá-la devidamente. Destacava-se ainda a figura do guarda da pilha, que zelava por esta durante o tempo que fosse necessário, construindo a sua própria casa com pranchas de cortiça. Fim dos trabalhos. Siga a festa, a adiafa. A comida oferecida pelo dono da herdade era à base de febras grelhadas, toucinho e sardinhas assadas, que acompanhava com pão, salada e vinho. Depois de bem comidos e bebidos, havia tempo para se cantar, dançar, brincar e até para as típicas aterráfias e ateimas. Era um clima de confraternização que muitos dos elementos do rancho se despediam entre si, voltando a encontrar-se, se fosse o caso, na campanha do ano seguinte. Cortiça à falca, fornos de carvão. Era durante o inverno que se realizava a esgalha, ou poda, dos sobreiros, sempre com recurso à machada, com o objetivo de melhorar o estado sanitário e produtivo das árvores. Assim, tanto homens como mulheres passavam os dias de enxó na mão, a retirar a cortiça virgem dos ramos de sobreiro podados, com vista à produção de carvão. Estamos a ensacar a cortiça, ele está a tirar e a gente está a ensacar, dentro da rede. Só que o patrão está a querer enganar a gente, a patroa. Vai roubar a gente ali com a balança. Mete para aqui, filha, então tu estás a dar a mão da mãe para aqui. Pedras! Olha para ti! Estás a segurar a balança para ele, dá para ele tentar. Olha para ela! Posteriormente, a cortiça era pesada e dividida em fardos que viriam a ser transportados para a estação de comboio
da Quinta Grande, com destino às unidades industriais existentes tanto na zona de Santa Maria da Feira, no norte do país, como na zona do Seixal, nomeadamente a fábrica Mundete. Dispersos ao longo do montado, os fornos de carvão eram construídos essencialmente com rama verde, mato e terra. Em todos eles era feita uma boca, uma gateira no extremo oposto para permitir a passagem do ar e alguns buracos nas laterais, provocados pelo cabo da enxada, para que saísse o fumo da combustão. Estamos é uma padiola que carrega a lenha que é tirada à cortiça, à falca, para o forno da lenha ali atrás. Vamos exemplificar se quiser. Sim. É vizinha, então olha, eles já chegaram a um acordo e dizem que já devolvem lenha. Depois de cozido, o carvão era retirado com uma grade de madeira, escolhido e colocado em grandes sacas carvoeiras, feitas de linhagem. Os sobrantes, que ficavam mal cozidos, eram colocados em covatas, fornos de menores dimensões para terminar a sua cozedura. Malandro, pá! Mas é vender... Aquele bandido tem que dar a gente com o carvão, pá! É uma vergonha, pá! Olha que a escala uma bocada nos cordos! Queres tu ver? Queres tu ver? Olha que dá as pessoas, pá! Não tem vergonha? Mas que vergonha para teu, pá! Olha, carvão! Olha! Olha, saca de carvão! União de Freguesias Corus Fajar de Erra, Vila Nova da Erra. Água é fonte de vida. A água é fonte de vida. É a água riqueza universal que a comunidade de Vila Nova da Erra partilha neste cortejo histórico e etnográfico. As suas fontes públicas, o Pego da Barrambana e a Ribeira da Erra, são lugares de memória coletiva de muitas gerações de errenses, onde a água nos transporta para vivências sociais e culturais que importa recordar. A começar pela evocação das suas emblemáticas fontes, a da Praça e a da Barrambana, ambas já desaparecidas. A fonte dos Frades, cuja história associa ao já desaparecido convento de frades franciscanos do século XVI, e a fonte do Retiro da Erra, também popularmente conhecida como a fonte do Custódio, conhecido como Vieira. A atual fonte do Retiro é uma bonita peça em ferro fundido que foi originalmente instalada em Corus, na atual Praça da Liberdade, tendo sido deslocada posteriormente para a Erra a quando da sua substituição por um novo fontanário em pedra mármore. É através da fonte do Retiro da Erra que damos conta de uma antiga tradição, que tem lugar por alturas de São João. O costume de enfeitar as fontes com flores dos quintais e dedicar-lhes quadras populares, assumindo como que uma certa competição e rivalidade entre os moradores e moradoras das ruas de cada fonte, que culminava mesmo com a nomeação popular do título da fonte mais bonita. As mulheres iam às fontes encher as cantarinhas e os potes e carregavam-nos para casa, mas muitas vezes também eram transportados para locais mais longe, em burros com albardas ou cangalhas. Venho buscar água à fonte, trazemos cântaros para encher de água e trago comigo um burro, é o manjerico. O Pego da Barrambana é um daqueles lugares muito presente na memória dos errenses. Da sua utilidade prática para a rega das hortas circundantes, tantas vezes apenas com o recurso aos cabaços e à força dos braços, às fartas pescarias, aos banhos da juventude e aos convívios familiares na Sexta-feira Santa. O sítio da Barrambana está associado a inúmeras histórias do imaginário local.
fruto de décadas de intensas vivências de toda a comunidade. O que é que as senhoras estão aqui a fazer? Estamos a apanhar a fruta, apanhámos a fruta agora e agora estamos a distribuir pelo povo porque é um dia de festa. Também a Ribeira da Erra, afluente da margem direita do rio Sorraia, constitui uma importante riqueza para todo este território. Em tempos tal como na Barrambana, Manuel Peixeiro, natural do centro litoral, pescava nesta ribeira, sendo depois o peixe vendido na Erra e vizinhança pela sua mulher Emília. A montante da Azenha do Feneja, as mulheres da Erra usavam também a ribeira para lavar a roupa, o que era aliás uma prática comum nas povoações junto às linhas de água, aproveitando igualmente para colocar as conversas em dia. Ó senhor, você também caga nas xirolhas? Cagas nas xirolhas, Zé? A tua mulher que raio contigo. O meu homem gasta o dinheiro todo na taberna. Já viste? E agora como é que a gente vai retirar esta merda que já teve 15 dias agora? Diz-me lá só. Olha, cheira-me mal, cá para mim também já não. Olha, tu já aqui com o burro e lá do meu não, senhora. Olha, mulher, mas tu já viste? O homem chega a casa, perdido bêbado e não era ao buraco, já me fez aquelas gaiatas todas. O ordinário. Avental, 7 fronhas e um lençol, 3 camisas no enxoval que a freguesa deu ao rolo. 3 corpetas no avental, 7 fronhas e um lençol, 3 camisas no enxoval que a freguesa deu ao rolo. Freguesia de São José da Lamarosa. Cultura de sequeiro, moagem e pão. Na encosta do lugar, cultivamos e cuidamos do milho. A introdução da cultura de sequeiro, aqui representada etnograficamente, muito se deve à prática das arroteias ou desmoitadas, realizadas durante o inverno, em que se procedia ao arranque dos matos, das charnecas, para posterior cultivo. Dos vários testemunhos recolhidos, ficou presente que em qualquer lugar se fazia milho. Inverno volvido, iniciava-se a preparação das terras, para que as sementeiras fossem geralmente realizadas em inícios de março. As sementes eram lançadas à terra, de sementeira ao ombro, e semeadas a granel, ou semeadas a rego, com recurso à força animal. Leva ali milho e bastante. E para onde é? É para a cruz aqui, para os celeiros, para o moinho, para moer, para fazer pão para a gente comer e para estas coisas assim. Pronto, muito obrigado a vocês aqui me virem. Obrigado, igualmente. A riqueza nas nossas mãos. Na eira se descamisa o milho. De fins de julho por diante, chegavam às eiras as carroças carregadas de maçarocas. Era aos serões, das noites quentes de verão, que o milho era descamisado, tarefa que consistia em retirar as folhas que envolvem a espiga do milho. As famílias auxiliavam-se nesta empreitada, que dependia da melhor das boas vontades, trabalhando-se em comunidade. Todos em redor do Monte das Espigas procediam à descamisada e, enquanto isso, contavam-se histórias, cantava-se à desgarrada, dançava-se, brincava-se e até as raparigas solteiras se apertavam um pouco mais para dar lugar aos seus pretendentes, que aproveitavam a ocasião para se falarem em namoro.
Era neste ambiente de convívio que o esforço do trabalho era atenuado. E o que é que fazia com essa peneira? Peneirar o milho, escolher a parte melhor do milho E é isso. trago um vasculho que é para varrer a eira do milho. O que é que vocês trazem aqui e para que é que serve? Olha, vão comer capataz. É, pá, pronto, davam para limpar depois os fornos no final do pão e depois juntar depois a farinha e também para juntar milho, era para isso servir. Terminada a descamisada, era necessário colocar as espigas ao sol, para mais facilmente se separarem os grãos com recurso aos malhos e à força de braços do homem. As chamadas camisas do milho podiam ser utilizadas para encherem os colchões das camas ou aproveitadas para alimentar o gado durante o inverno. O milho ficava na eira mais uns dias a ser limpo ao sabor do vento e até ficar com pouca umidade. Por fim, era ensacado e transportado para moinhos ou moagens para ser transformado em farinha. Na moagem, moemos o grão. Linda farinha. Na memória de muitos está ainda a moagem da Lamarosa, de Diamantino Paulo, cujo percurso se iniciou em 1949, como arrendatário do espaço. Na moagem realizava-se a venda de farinhas ao público, e primeiro através de carroças e depois por tratores e carrinhas. Quero um carro. Quero vinho para as minhas galinhas. Tem que esperar um bocadinho. Faz favor. Farinha, quer? Não, eu quero é vinho para as minhas galinhas, estão cheias de fome. No forno fazemos o pão, o gosto da tradição. É da Lamarosa que vem o pão deste cortejo. A cozedura do pão realizava-se habitualmente ao domingo, quando o pouco tempo livre assim o permitia, mas variava consoante as necessidades e as posses de cada família. Nas habitações rurais, os pequenos fornos localizavam-se debaixo de um telheiro, junto à casa. Nas herdades existia um forno comunitário. Que era utilizado por todos os moradores. Assim, as mulheres marcavam a sua vez da cozedura com um pau ou um ramo atravessado na boca do forno. Até meados do século XX, era o pão de milho branco, o mais usual à mesa devido ao seu baixo custo. Durante todo este processo era hábito proferirem-se rezas que expressavam bem a importância do pão na alimentação cotidiana, existindo por ele um enorme respeito. Freguesia de Branca, as figueiras da nossa terra. Da terra vinha o sustento e rendimento das famílias. Abundavam as árvores de frutos, que eram vendidos em fresco e consumidos em fresco pelos próprios e pelos animais, e conservados. A figueira e o figo eram um importante recurso na alimentação e no rendimento das famílias. Não tem que vir com qualidade. Estão a vender tudo
Cheio de bicho! Como é que eu consigo vender isto? 3 questões, então! Os bons são para outro! Da forma de tratar e conservar se garantia o sustento das casas. Abundavam as figueiras, de onde vinha a maior fatia do rendimento da família, como recorda Tipalmira, filha da terra, onde casou na igreja de Nossa Senhora da Conceição e onde mora até hoje. As caldeiras das figueiras eram limpas e preparadas para os figos, que iam caindo. Era aí que alguns ficavam a secar para não ficarem esborrachados e depois eram apanhados para a eira. Os primeiros que caíam eram dados aos porcos. Os que ficavam na árvore iam-nos apanhando conforme iam estando maduros e colocavam-nos em tabuleiros feitos de madeira de lado e rede ao meio. As passas de figo serviam para os alimentar muitas vezes em tempos difíceis e de escassez de alimentos. Pão com figos era uma refeição. Fazia-se doce e aguardente de figo. Alguma era vendida aos produtores da terra, que tinham mais posses. Parte desse dinheiro recebido era usado para vir à feira de São Miguel, em Corus, comprar as botas para o inverno. Das memórias do Sr. Feliciano Ramos se confirma. Naquela altura toda a gente tinha figueiras e era daí que vinha o sustento da maioria. O processo de tratamento do figo era o mesmo, mas o destino era diferente. Secavam os figos e uma boa fatia iam vender ao entreposto de Aníbal Ambrósio, que quando tinha uma boa quantidade a ia levar à estação de comboios de Corus, numa carroça. Anos mais tarde, era Feliciano Ramos quem os transportava na sua caminhoneta. Só gente ladrona! Só gente ladra! Só gente ladra! É, só gente ladra! Não está fazendo nada! Não está fazendo nada! Sai bem! 47 bem pesados! 47 bem pesados! Sim, tira a bola! Os 5 estão todos estragados! Não estão nada estragados! Não estão nada estragados! Não estão nada! Tem a minha mãe na zona! Não estão nada! Ainda está! Ninguém rouba nada a ninguém! Carregamos uma matéria dos campos para a estação, figos. Até mais vai meter mercadoria hoje? Isto está fraco. Está fraco. Diz que ali uma roubalheira, o que é que se passa lá? Eu não sei, deixa-nos andar. Freguesia do Coço, antiga freguesia de Santo António do Coço. O Cerrado, a horta do meu lugar. A horta tradicionalmente designada de Cerrado, na aldeia de Santa Justa, era cultivada em talhões e disponibilizada ao povo pelo proprietário, para que, numa fase em que a escassez de alimentos era bastante, as pessoas tivessem forma de cultivar para obterem sustento. Os principais bens alimentares cultivados no Cerrado eram pimentão, abóbora, alho, cebola, feijão frade, feijão de comer em seco, milho, milho painço, couve braba, tomate e as ervas aromáticas como a hortelã. Os diferentes tipos de feijão existentes na altura eram muito apreciados e a sua colheita ocorria da seguinte forma. O feijão de comer em seco era apanhado normalmente em fins de julho. Depois era malhado, escolhido e crivado. O feijão frade era apanhado mais tarde, em finais de agosto, princípios de setembro, e o processo de tratamento e armazenamento era igual. Aqui faz uma vassoura de milho painço, que era o que se utilizava de antes, para varrer as casas, para tirar as teias de aranha. Ainda hoje é a melhor coisa que nós temos para tirar uma teia de aranha em casa, será esta vassourinha antiga. Portanto, esta fase aqui faz, isto representa a barraca, que era onde se guardava as coisas junto à horta, onde se fazia os trabalhos, no fim, se apanhavam as cebolas, os alhos, os pimentos, ficavam os pimentos a secar, as cebolas penduradas, nós
tirávamos o feijão dourado, onde aproveitávamos o milho, onde nós guardávamos alguma fruta, pendurávamos os limões, as uvas penduras, tudo isso. Onde guardo e cuido a cabana ou barraca. Normalmente era feita de paus, juncos, canas, carqueja, sendo tapadas em cima e de lado. A cabana ou barraca era o local onde, por norma, os produtos eram acondicionados após a colheita na horta, nomeadamente o pimentão, alhos, cebolas, batatas, feijão frade, feijão de cor, abóboras, vassouras de milho painço, as enxadas, o ancinho e a sachola. Enchidos tradicionais, da enxença ao fumeiro. Preparação da carne. Depois do porco desmanchado, miga-se a carne e coloca-se em alguidares grandes de barro, procedendo-se ao seu tempero com o pimentão da calda, alhos, água e sal, sendo deixada durante 3 dias a marinar. Deixa andar, o resto é conversa. Farinheirazinha no poço e os enchidos estão no poço. É o melhor que há, é o melhor que há. Olha, esta é dedicada a vocês. Bom, tá bom. É bom. É um espetáculo. Os meus estão com a carne na mão. O que estão a fazer? O modo de preparação das tripas é diferente e obedecia às seguintes etapas. Primeiro, separam-se as tripas do rissol. A seguir, as mulheres dirigiam-se à ribeira do Sor ou do Raia para lavar as tripas. Finalmente, temperavam-se com sal, casca de laranja, limão ou vinagre, para tirar todos os cheiros. Das tripas mais finas eram feitas as linguiças, as morcelas e as farinheiras. Parte das tripas grossas eram recheadas de arroz e carne do alguidar, designadas no coço de tripas de arroz. Também os buchos, palaio e bexiga, outras das iguarias, eram recheados de arroz e carne do alguidar das linguiças. A beber um cafezinho de cevada. Este não faz mal a ninguém. Está já no fim. E temos um bolinho de mel para acompanhar. Está aqui. Já vai, mana, já te levo um bolo. As minhas manas são muito chatas. Bolinho de mel. E tenho a cozer num fogão a petróleo, porque fogão a gás não há. É só a petróleo. Está ali a cozer. O outro. Tem bom aspecto. Na freguesia do Coço, a cozinha em lume de chão era tradicionalmente utilizada e foi, durante muitos anos, a única forma de cozinhar os alimentos. Na segunda metade do século XX, a sopa era confeccionada com feijão frade, morcela grossa e toucinho. No pós-guerra, e com a evolução social e económica da sociedade, as pessoas começaram a ter condições de vida um pouco mais favoráveis, refletindo-se na forma como a sopa passou a ser confeccionada ao longo do tempo, passando a incluir outras carnes mais nobres, como a farinheira e a linguiça, sendo que a tradição se mantém, havendo pessoas que colocam todos estes enchidos e quem ainda adicione entrecosto, dependendo do gosto de cada um. União de Freguesias Coruche Fajarda e Erra.
Fajarda. Vamos trabalhar longe, mas voltamos. A estação da Agulada, partidas e chegadas entre as culturas. Prevista inicialmente a quando do estudo do traçado da linha entre Setil e Vendas Novas, para ficar localizada junto ao Monte da Fajarda, servindo a população que no final do século XIX ali se começou a fixar, no afuramento da parte sul da herdade, a qual ficaria centrada no que é hoje todo o aglomerado populacional. Acabou por ser construída 3 km mais adiante, em terras da chamada Herdade da Agulada, nessa altura como apiadeiro. A favor desta localização deverá ter pesado o facto de ficar junto à Estrada Nacional 114-3, a Estrada Nova, então recentemente aberta, o que lhe facilitava o acesso. Mesmo ficando mais afastado da povoação, o apiadeiro da Agulada foi, a partir de 1904, altura em que foi inaugurada a linha, a grande oportunidade dos habitantes da Fajarda terem acesso ao mais moderno e eficiente meio de transporte da época. Vamos para o comboio. Para a apanha da azeitona. A apanha da azeitona. É um trabalho pesado. Muito pesado. Mas a gente traz os senhores atrás, que eles farejam a azeitona e a gente só apanha do chão. Ah, sim, está bem. Foi também durante décadas o ponto de partida e de chegada dos rapazes que iam para a tropa e dos ranchos que no verão iam para as mondas do arroz, no Val do Sado, bem como no outono para a apanha da azeitona nos arredores de Santarém. Azeitonas e pão. Andai a dar às pessoas. Andamos. Foi uma boa colheita. Este ano foi por acaso. Nós não temos que nos queixar. O patrão é bom, mas o vinho é melhor. Está um vento. Isto hoje é que está bom, mano. Eu já adiava, está mesmo boa. A aguardente é lá da nossa adega, feita com uva que a gente apanhou. É uma maravilha. As azeitonas parecem umas caganitas de cabra. Não choveu, não incharam. Olha, o pão está duro que nem cornos. Isto é uma alhafa. Nosso patrão, olha, é o patrão. Era igualmente à estação que na primavera e no verão chegavam os ranchos vindos do norte e beiras, os barrões de Cantanhede, da Carapinheira, de Pombal e até da região de Tomar, que vinham para os trabalhos no arroz no grande vale da Agulada, onde juntamente com trabalhadores da região chegavam a trabalhar 600 pessoas distribuídas por diversos ranchos. Freguesia do Biscainho. Ó terra brava, terra de touros e cavalos. Ó terra de gente, cavaleiros campinos e campinas. Do Biscainho vem o testemunho da tradição tauromáquica que caracteriza a freguesia e o concelho. Os touros e os cavalos, mas também os homens e mulheres. O touro com o maioral dos touros, sempre por perto abre o desfile destacando as ganadarias do Val do Sorraia. António Silva, David Riberteles, herdeiros de Cunhal Patrício, Lopes Branco, Val do Sorraia, Veiga Teixeira. O imponente boi da guia, conduzido pelos campinos, segue logo atrás, fechando este quadro.
A herdade da Torrinha e a família Ribertelos são sinónimos não só da criação de touros, mas também de cavalos. É, pois, o cavalo o principal protagonista do momento seguinte. Apesar da sua existência anterior, destacamos aqui a paixão e o empenho de David Ribertelos para com a cudelaria da família. A figura do cavalo, acompanhada do maioral das éguas, traz consigo a representação das cudelarias e os centros equestres locais. Cavaleiros em traje de trabalho encerram a cena e antecipam o que vem a seguir, o Campino Curchense. Recordamos a vivência temporária no campo, junto dos touros, pernoitando nas pousadas, que eram construções temporárias, com salgueiros, vimes, atabuas, aconchegados nas esteiras em mantas lobeiras, de tiras coloridas, de castanho, amarelo, verde e vermelho. Nem do sol não é nada, monto a cavalo e vou para junto do gado. Onde é que as meninas vão? À festa. Já acabou o trabalho? O trabalho já acabou, por hoje já está tudo feito. Vão procurar gaiatos? Claro. Olha a água fresquinha! Esta é boa, é da freguesia do Pescainho. É da fonte de Sirva-me lá um Matos. bocadinho, sirva-me lá um bocadinho. Junto à Praça de Touros de Corus, o ambiente já fervilha. Fervilha de entusiasmo e expectativa com o aproximar da hora da corrida, a corrida de touros de 17 de agosto. Chegada a hora na praça, a centenária banda de música da Sociedade de Instrução Curchense, fundada em 1896, já toca às ordens do inteligente da corrida, temas do seu património musical tauromáquico, como por exemplo Mestre David Ribertelos, Jesuíno Mesquita e Afición Corus, ou o espaço dobles dedicados a António Ribertelos, 2011, e ao grupo de Forcados Amadores de Corus, 2018. Enquanto o público aficionado, atento, ora assiste no silêncio respeitador, ora aplaude entusiasticamente as atuações dos artistas. União de Freguesias Corus Fajar de Erra, Corus. As bordadeiras do Sorraia, entre a saudade e um verso. Compro as linhas, o tecido e o dedal, inspiro-me em segredo partilhado o que vou bordar, para mestrear em beleza o que pacientemente bordei. São flores, senhores e senhoras, amores da minha vida. Cuido delas e prolongo as suas vidas, assim como prolongo a minha vida numa secreta poesia em silêncio, inventada por mim, no meu bordado. Entre pensamentos e imaginação, sou eu que escolho as flores e cores, em desafio, na minha blusa e avental, e no enxoval herdado e outro por fazer, e continuar a tradição e a honrar a vida. O caminho é para se fazer. Sou avó, mãe e filha, e neta, e sou como um bordado que se viu nascer ou existir no esforço das mãos de quem me deu vida e me deu proteção. Ó mãos gloriosas de um esforço vivido no nosso cotidiano, do que é a vida. O que é que as meninas estão a fazer? Bordar. Então bordem lá. E o que é que estão a bordar?
abordar? Podem-me dizer para me vestir no trabalho como tantas outras, mas o que eu escolho em meu bordado é escolha minha, entre o silêncio, a palavra e o canto, o sorriso devolvido a quem me inveja, o sorriso de quem me elogia, do nascer ao pôr do sol, só eu sei o que sinto no meu peito e canto baixinho a trabalhar. Já não tenho coração, já me o tiraram do peito. Já não tenho coração, já me o tiraram do peito. No sítio do coração nasceu-me um amor perfeito. A vida entre margens, margens do nosso rio Sorraia. A representação das memórias estão relacionadas com o rio Sorraia, entre a co-representação da cultura avieira e a pesca tradicional, candidata a Património Nacional Histórico e Imaterial e Natural, cuja relevância em territórios fluviais foi e é de uma enorme e expressiva abordagem na história em qualquer lugar do mundo, assim como as lavadeiras no rio e outras profissões, como a de guarda-rios. Presta-se aqui um tributo à vida, ao significado de ter um rio perto de nós, como se o entre margens fosse a poesia do existir, o sentido da vida e o sentido de a interpretar. Lavadeiras. Mulheres, que força é essa? O dia da festa em honra de Nossa Senhora do Castelo está muito perto. É preciso ter as roupas lavadas. Eram muitas as lavadeiras em Cruz que lavavam a roupa para as casas mais abastadas da vila. Dirigiam-se à casa das patroas para a recolher. Depois de dar a roupa ao rol, isto é, depois de cada peça estar bem contada, enrolavam as trouxas e colocavam-na na cabeça, pondo-se a caminho pelas ruas da vila, em direção ao rio Sorraia. De pés mergulhados nas águas do Sorraia, debruçadas sobre a trapeça, começavam cedo o dia de trabalho, duro e desgastante. A roupa, esfregada com sabão batida, posta a corar, enxaguada, era depois estendida para secar ao sol, ali mesmo perto do rio, em varais improvisados ou em cima da areia. Às vezes havia remoinhos que enrolavam as roupas, misturando-as, mas cada lavadeira sabia exatamente quais eram as suas. Mas tu é tua mamanha, sabe? Agora andam aqui sem neste estado. O que é que se passou? O que é que se passou? Vamos lavar a roupa para o rio. E onde é que elas foram toda a noite? Tiveram na festa. E agora? E agora que estão a pensar nos namorados e não andam nada. A gente tem que levar a roupa para o rio e andam assim. Todas mal encaradas. Aqui temos as nossas lavadeiras do rio Sorraia. E aqui agora vão ouvir uma bela prosa desta lavadeira que tem uma alma. Canta aí uma prosa. A festa já começou. E a patroa, abonada, ainda ontem me ralhou que a roupa não está lavada. É uma desgraçada aquela patroa. E aqui a lavadeira com mais de 90 anos está farta de lavar, mas mal consegue andar. Tem que ser, não é? A feira do melão é uma coisa tão pouca que a gente morria de fome sem deixar de lavar a roupa. Guarda-rios. O cortejo histórico e etnográfico recorda também a profissão dos antigos guarda-rios. Eram pessoas que trabalhavam para a direção hidráulica do Tejo e fiscalizavam tudo
o que dizia respeito aos rios, valas reais e outras linhas de água. Tinham, essencialmente, uma função de vigilância, mas também didática e de defesa dos recursos hídricos, os quais, como sabemos, são de um valor essencial à vida e ao próprio ambiente. A pesca de lazer. A pesca de lazer ou desportiva continua a ser a atividade que mais se pratica no Rio Sorraia. É certo que outrora, antes do seu assoreamento, a atração era maior pela diversidade e quantidade de peixe que nele existia, como o barbo, a carpa, a boga, o bordalo, a fataça, a enguia, o sável, a lampreia, entre outros. Era frequente verem-se pescadores de cana às costas, caixa e balde na mão, em direção ao rio, à procura de um momento de lazer e sorte. Inicialmente, os concursos que eram feitos eram só a nível local. Cada pescador tinha o seu segredo para conceber o isco. O peixe pescado destinava-se sobretudo para consumo próprio. No entanto, quanto mais abundante, era distribuído por familiares e amigos, ou para ser vendido no mercado ou nas casas de petiscos. Andaram toda a noite à pesca. Toda a noite à pesca. Agora a trabalhar aqui ao Elas. Abra isto. Abra isto. A trabalhar. Olha, mas ali há peixe. É peixe novo. É peixe novo. É peixe novo. Ah, e há peixe. E há peixe. A pesca artesanal e a cultura avieira. Os avieiros eram pescadores provenientes da praia da Vieira de Leiria, que durante os meses de inverno, quando o mar era mais revolto, rumavam para as margens do rio, como o Tejo e o Sorraia. Eram as chamadas artes de rio, as atividades conciliadas entre as atividades agrícolas, marítimas e fluviais, numa geografia muito específica de Vieira de Leiria até ao Sado, entre o mar e vários recursos fluviais. Com o passar do tempo, foram progressivamente ficando por estas zonas também durante os meses de verão, conciliando assim a pesca com a atividade agrícola, acabando por aqui se fixarem definitivamente. Em Corus eram conhecidas 3 famílias de pescadores: os tanoeiros, os robertos e os ramusgas, mas apenas os últimos eram oriundos de Vieira de Leiria. Estes viviam junto ao rio Sorraia, ao fundo da vila, em casas construídas com lona, madeira e junco. Abro janelas para a festa. Passou o tempo e estamos cá de novo a celebrar a vida. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se, abre-se com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está na esteira de riqueza, dar e ficar contente. A representação da ODAC, Oficinas de Artes de Corus, assegura simbolicamente o retorno ao ciclo festivo das festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. O saber receber em casa, entre o abrir das janelas com as varandas decoradas e portas entreabertas a simbolizar a comunidade, as famílias e as amizades dos corchenses e dos forasteiros que nos visitam neste período. Ó Virgem, ó Mãe da Piedade, eu peço à Senhora pela cristandade, eu não sei pedir, mas sou merecedora da Senhora me ouvir, estas santas palavras. Minha alma se alegra do bem que me salva, do meu coração. Eu não hei de morrer sem a confissão. Abençoamos da Ermida o nosso horizonte. Não podíamos deixar de representar aqui a fé em Corus, num dos locais mais emblemáticos, um lugar de todos e de todas.
a ermida de Nossa Senhora do Castelo, de onde se avista o horizonte da história e da geografia, em que se abençoavam os campos, as famílias e os animais, entre a vinha e o olival, as ofrendas de bens alimentares, ao templo sagrado, como reconhecimento de ajuda, o azeite e o vinho. E aqui estamos todos, nesta altura festiva, onde a suspensão do tempo nos convida à alegria, ao reencontro, às sociabilidades, às gerações, e é avistando ao redor a paisagem no alto da ermida de Nossa Senhora do Castelo que sublinhamos a força de continuar o nosso percurso como comunidade, num horizonte que, mesmo que nos pareça instável, inconstante, nos deve convidar à reflexão do que fomos, do que somos e ainda queremos continuar a ser. O alto da ermida é abençoado um horizonte, representado entre a lesíria, o olival, a vinha, os campos, as famílias, os animais e até a vida económica e social, onde se incluía o hoje rememorado património industrial da antiga fábrica de descasque de arroz do lugar Monte da Barca. Do lado esquerdo do rio fica uma povoação designada de Rebocho. Afurada quando era apenas mato, os foreiros viam-se com imensas dificuldades para desbravar os terrenos e subsistir. No entanto, a fé estava sempre presente no dia a dia das suas vivências. Os campos, abençoados pelo dia 15 de agosto, dia da procissão, nas festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, iriam produzir, no ano em que se seguia, o melhor. E como é que está a correr essa vindima? Está bem. Então mostra-nos lá aí um cacho de uva para a gente ver que está a correr bem. Então. Está aqui. Diz aqui está na tomba. Diz aqui. Esse está melhor. Nesta senhora, o que é que está aqui a fazer? Estamos na vindima. Então vindima lá para a gente ver. As culturas de sequeiro, e dependentes dos anos mais ou menos prósperos, eram confiadas à proteção da sua padroeira, Nossa Senhora do Castelo. A comunidade de Rebocho sempre nutriu um profundo respeito pela Nossa Senhora do Castelo, de quem diziam que não era para brincadeiras, contando histórias de promessas não cumpridas e que não tinham corrido bem. Esta senhora, Eu estou a fazer para o almoço, para o pessoal comer e de acabar de vindimar e de apanhar a azeitona. Pois. também é um trabalho difícil. Fazer tira para esta gente toda. Muito calor, isto vai voltar, E o que é o almoço? O almoço é sopas de carne. É comida tradicional que eu trabalho aqui. É sempre um bocadinho de tocinho, um bocadinho de chouriço, umas couvinhas, umas batatinhas, um tomatinho. E depois vai-se cozer e a cozinheira vai cortar. Obrigada. E a hora do almoço está tudo aqui. Sob a proteção divina, bênçãos, ofrendas e promessas. Isto é onde? Aham. É o milho, o trigo, é o forno e é o pão que nós vamos Então faça lá o pão. Já está aqui lá. Prometiam ainda velas, fitas, figuras de cera e tudo mais que se pensasse poder agradar à senhora
e assim obter as suas bênçãos. Até as crianças, quando nasciam, eram oferecidas à Senhora do Castelo. Cerimónia esta feita por uma mulher mais velha, normalmente a avó ou madrinha de nascimento da criança. Na vivência do cotidiano e no surgir de qualquer dificuldade, era comum qualquer pessoa dizer: valha-me Nossa Senhora do Castelo. Para Nossa Senhora do Castelo. O que é que leva? Levo alguns produtos dos nossos campos para pedir que ela os abençoe e abençoe as nossas produções, as nossas colheitas. É uma oferenda para a Nossa Senhora do Castelo? Sim. E onde é que Nossa Senhora do Castelo, tua bênção e teu brilho ajudou a nossa seara. Foi boa a colheita de milho e neste saquinho vai milho. Fábrica do Descasque de Arroz, do Monte da Barca. A Fábrica do Descasque de Arroz, património industrial existente já na década de 1940, estava situada no local de Monte da Barca, nos terrenos de Mário Augusto de Mendonça. Teve como efetivo proprietário seu genro Alberto Feio Folk, Visconde das Fontainhas, até 1967, altura em que foi vendida à empresa curchense Cardoso e Oliveira, de João Oliveira Cardoso. Em consequência de uma atividade já reduzida, este vendeu a empresa em 1987 à Sociedade Arrozeiras Mundo e Arroz, que permanece como proprietária até aos dias de hoje. Arrozeiras Mundo e Arroz, testemunho de João Batista Potier. Los Corocheros. E é assim, finalizamos este cortejo em ambiente festivo com a memória do grupo de animação taurina Los Corocheros, trupe cómica fundada em Cruz em 1985. Grupo dos Foros. O que é que se passa aqui? Isto é a trupe do Zé Pincel, portanto eram os Los Corocheiros, que se faziam nos anos 80 e do Vento. Se faziam nos anos 80, que era a última dos espetáculos taurinos, era uma vacada com a população e os artistas da terra, em que geralmente no final havia grupos de rapazes aqui dos Foros, aqui da vila, que animavam tipo palhaços, pronto. Aqui basta geral. Bom dia! Olá! Pouca musiquinha, isto Então, como é que correram as festas? Como é que estão a correr as festas? Muito bom, muito bom. Como é que é? Cruz é muito importante para a gente. Podemos falar? Muito bom. Então um abraço aqui para a nossa malta. Eu agradeço a Cruz ter convidado a gente para vir para festejações.
que achou do cortejo? Gostei muito. O que é que gostou assim mais tudo? Gostei de tudo, mas gostei muito dos cabrestos e dos animais e de tudo. A senhora é de Coruche? Não. De onde é que foi? Sintra. Sério? Então valeu a pena os quilómetros? Vale sempre a pena, todos os anos vale sempre a pena. Acha que este tipo de cortejos são precisos hoje em dia? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Por causa das nossas origens e das nossas tradições. Claro que sim, então eu andei 25 anos no rancho. E gostou do cortejo este ano? Adoro porque eu nasci cá. E revê-se nestes quadros? Há muitos anos, mas todos os anos, sempre que há cortejo e que há festa, venho sempre às festas para ver as nossas tradições e continuar a seguir, porque eu adoro estas tradições. Achei espetacular, porque todos os anos é dedicado a um tema e são sempre temas que vêm sempre muito bem organizados, com muito boa apresentação, é espetacular para ver as tradições. Meus pais eram de cá, meus avós, minha família é de cá. E então realmente é extraordinário ver continuar como é que ainda assim mantém as tradições com tanta pressa. O que é que o fez deslocar-se a Coruche? Não é a primeira vez que venho assistir ao desfile etnográfico e como estou ligado à tradição, até porque faço parte do Congresso Folclórico do bairro de Santarém, gosto muito das tradições e como estou de férias aproveito, venho até a Coruche aproveitar o feriado e ver este magnífico desfile etnográfico, que por sinal também com a grande participação do movimento associativo e é de salutar essa participação. Portanto, toda a organização e os participantes estão de parabéns. Acho importante manter-se este tipo de tradição? Muito importante. Eu acho que é muito importante, é uma forma de preservar as nossas tradições, os usos e costumes dos nossos avós, manter viva estas tradições e, por outro lado, para o movimento associativo que contribui bastante, é uma forma também de criar alguns objetivos para fazer o seu trabalho. E relativamente ao contexto específico deste ano, o que é que achou? Eu acho que é importante esta questão de cada ano haver um tema. Este ano o tema é riquezas de Cruz e acho que é importante porque é uma forma também de, para quem vem visitar Cruz, também dar a conhecer as riquezas deste conceito. É a primeira vez que vem ao Costejo? Não, desde sempre, desde muito tempo. E tu ainda achas importante a realização deste tipo de tradições e manterem o Costejo? Claro que sim, é importantíssimo. Faz parte da nossa tradição e nós, como cruxenses, temos que preservar as nossas origens. Eu percebi que não está cá em Portugal, está imigrada, certo? Então era o familiares. Mas mesmo não sendo imigrada, o que é que acha em termos de representatividade daquilo que nós vimos no contexto de hoje? É importantíssimo, ainda para mais pessoas que não vivem na nossa vila e que regressam todos os anos. É muito importante eles poderem contactar através do cortejo, é muito importante eles continuarem a perceber o que é que se fazia no antigamente e essa preservação da nossa cultura é sempre uma mais-valia. Daquilo que nós nos lembramos dos nossos avós e da nossa família, acha que estas tradições, as artes e mesmo o trabalho no campo está representado bem neste contexto? Claro que sim, pelo que a minha avó contava e via dos meus avós, claro que sim, muito bem representado até. Não sou tenho família cá, mas o que é que fez vir a Coruche exatamente no dia de hoje? A família e a tradição de vir cá. Costumo vir cá. Então já não é a primeira vez que assiste ao costejo? Não. E o que é que achou deste ano em particular do costejo histórico? É sempre interessante, é sempre agradável e este ano fugiu à regra. Acha importante mantermos este tipo de tradições? Sim, é sempre bom, especialmente para as pessoas mais jovens terem a noção de como era antigamente. Acho que é sempre interessante. Daquilo que sabe dos seus avós e de familiares mais antigos, acha que há uma representatividade daquilo que são as nossas tradições neste contexto? Uma boa representatividade? Eu só posso dizer aquilo que também vi por representações de outros anos, não é? Não vivi
esse tema. Acredito que sim, acho que sim. E consegue-me dizer aquilo que gostou mais daquilo que viu hoje? É sobre tudo é bem representado e tudo é bem, e o empenho das pessoas vê-se e vê-se que gostam a fazer, isso é o mais importante. Este ano voltamos a ter um grandioso cortejo histórico e etnográfico e que para quem... Exato. E para quem vê de fora, parece fácil. O que é preciso para organizar um cortejo como este? Coragem. Sobretudo coragem, porque é um trabalho penoso, muito difícil, que envolve muitas horas de trabalho árduo e muito cansaço. Sobretudo chega-se ao fim muito cansado. Um cansaço da parte de toda a gente que está na parte da coordenação, na parte da execução e também na maioria dos participantes, porque de facto exige muito esforço de toda a gente. O associativismo tem um papel muito relevante na organização. Tem. O associativismo tem um papel muito relevante, nomeadamente associações e ranchos folclóricos, porque quando, de facto, nas comunidades as associações têm um papel muito ativo, é muito mais fácil de organizar e de mobilizar. Normalmente é muito suportado pelos ranchos folclóricos, mas há áreas de freguesia em que o associativismo tem um papel mais dinâmico e aí nessas áreas, para além dos ranchos, as pessoas que fazem parte das associações colaboram. Aliás, isso é visível nas placas onde é designado quais são as associações que estão a colaborar. Estamos aqui no espaço do pavilhão onde decorre o almoço do Campinho todos os anos e também aqui se sente um espírito muito forte de união. A união é uma palavra que está muito presente neste cortejo. Embora tenha sido difícil após a pandemia, porque a pandemia deixou em toda a gente marcas profundas e penso que a falta de trabalho contínuo em que as pessoas trabalhem coletivamente, o facto do período de pandemia estarem muito isoladas, haver rotatividades, haver distanciamento das pessoas, originou que fosse difícil a retoma. Há setores em que é muito difícil retomar o trabalho coletivo. Muito difícil. No pessoal operacional não foi tão difícil porque a gente nunca parou, mesmo no tempo de pandemia. É preciso alguma gestão emocional para gerir também tantas pessoas, mas no final vale a pena, não vale? Sim, no final vale a pena porque portanto, desde 1946 não me peçam para fazer contas e que tem uma história que passou por todos os reveses, por momentos atribulados, por alterações da estrutura económica, por alterações das associações, por momentos de revolução e o cortejo foi sempre sobrevivendo conforme conseguiu e pôde a todas essas mudanças, inclusive à pandemia. E relativamente a este cortejo deste ano e ao tema que nós tivemos este ano, há alguma especificação que queira destacar? Sim, que aquilo que nós quisemos pôr em realce é a força de alguns setores do nosso concelho, em que a água é um fator preponderante, a agricultura também, alguns setores económicos agropecuários e, por outro lado, a nossa raiz cultural e um momento forte que é muito importante para todos os cortexenses, que é as festas e a benção dos campos, porque a benção dos campos é um momento forte após a procissão em que as pessoas se sentem que Nossa Senhora os protege nas suas casas, protege na sua atividade e os protege no seu dia-a-dia. Todos os anos vemos uma moldura humana muito grande, tanto a assistir ao cortejo histórico e etnográfico, como a participar nele. Como é que vê esta envolvência dos cortexenses no cortejo histórico e etnográfico? A envolvência dos cortexenses no cortejo histórico e etnográfico é magnífica, não só ao nível da participação das associações, das freguesias, de pessoas que de forma individual se associam a este evento cultural e depois toda a moldura humana que vem ver este acontecimento cultural magnífico que percorre todas as ruas, aliás, as ruas do Centro Histórico de Cruz e que querem ver aquilo que é a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso saber fazer de muitas atividades e reviver também outros tempos, de facto também é um cortejo histórico e etnográfico e tentamos retratar aquilo que é a nossa sociedade há cerca de um século atrás.
E é de facto maravilhoso ver todo o envolvimento das pessoas que estão na organização e na participação deste cortejo, e depois esta moldura humana magnífica que este ano certamente foi reforçada, motivado também muito por estes 2 anos que tivemos com esta ausência de atividade cultural e de estar na rua, e o facto de não ter existido festas nestes 2 últimos anos, certamente trouxe muito mais curchenses, muitos mais visitantes e muito mais pessoas que vieram da diáspora e que durante estes 2 anos não conseguiram estar connosco, e de facto foi um grande dia, e o dia do município foi de facto bem honrado com este cortejo histórico e etnográfico. E naquilo que é o enquadramento cultural da Câmara Municipal de Cruz, qual é que é a importância deste cortejo? Este cortejo, no fundo, é o auge de toda a atividade cultural do município. As associações este ano estão também a arrancar, depois como referi, destes 2 anos de pandemia, também estão a arrancar. Foi também aqui um impulso para muitos voltarem à sua atividade cultural, e no fundo aqui conseguimos congregar todos em torno de um objetivo comum, que era trazer o melhor de Cruz, a nossa riqueza, para as ruas. Como eu dizia, somos sempre presenteados por uma moldura humana bastante relevante. Isso motiva, ano após ano, a fazer mais e a fazer melhor? Claro que sim, no fundo, sendo um acontecimento cultural, também é um evento de cariz turístico ou cultural, não é? Porque o facto de conseguirmos trazer mais pessoas, mais visitantes, também nos dá aqui o talento, e acreditamos que a cultura e o turismo estão de facto associadas, e é a forma de atrairmos também pessoas para visitar Cruz, e o cortejo histórico etnográfico é certamente um bom motivo. Pode-nos falar um bocadinho sobre o tema do cortejo histórico etnográfico deste ano e sobre a importância dele para agentes ribatejanas? O cortejo este ano tinha de facto um tema que nos diz muito e tem a ver com a riqueza da nossa terra e a riqueza das nossas gentes. Isto porquê? Porque claramente que Cruz tem uma componente produtiva, quer no regadio, quer no florestal, muito importante para nós, quer em termos económicos, quer em termos paisagísticos, quer em termos até daquilo que é a nossa economia local. E portanto esta representatividade no âmbito do cortejo histórico e etnográfico era muito importante para nós darmos este realce daquilo que é a riqueza e o potencial associado à nossa terra, ao nosso concelho de Cruz e à capacidade das nossas gentes. E portanto eu acho que o conseguimos retratar muito bem num conjunto de quadros que desfilaram hoje no nosso cortejo histórico e etnográfico, com mais, ou pelo menos cerca de 1000 figurantes neste cortejo, o que de certa forma engrandece a participação no cortejo. Porque, ou seja, estamos a falar de representações de cada um dos territórios, de cada uma das freguesias, dos ranchos folclóricos, daquilo que é a representatividade também em termos individuais das casas agrícolas, e portanto isso significa que dá um colorido muito grande ao cortejo. Por outro lado, os temas que são de facto aqueles temas com quais nós nos identificamos, que é as questões associadas ao figo, à apanha do figo, à cultura do milho, à cultura do tomate, à cultura do arroz, à pesca no Rio Sorraia, às questões associadas ao montado sobre e ao descortiçamento, até porque este ano comemoramos aquilo que é este prémio e esta distinção por parte da Direção-Geral do Património, no sentido que a tiragem da cortiça é património cultural e material de Portugal, e portanto isto dignifica muito a nossa terra, dignifica muito as nossas gentes e acima de tudo aquilo que é a riqueza da nossa terra, que é o verdadeiro tema do nosso cortejo deste ano. Como falava, há sempre muitas pessoas envolvidas na organização deste cortejo. Acha que é cada vez mais importante a criação destas sinergias para fazer acontecer? Eu não diria só que é importante, eu diria que é fundamental. Porque se nós não criamos as envolvências necessárias com todas as pessoas que ainda têm a memória, que ainda têm o registro vivo daquilo que eram as vivências associadas ao início do século XX, as vivências em cada uma das vilas, em cada um destes mesmos territórios, é claro que a riqueza do cortejo não tem a mesma identidade, não tem a identidade necessária em função daquilo que é a representatividade que nós lhe queremos dar. Mas eu não posso falar ou deixar de falar no cortejo sem falar naquela que é a organizadora deste cortejo, que é a nossa arquiteta Maria do Castelo, e portanto obviamente uma referência à arquiteta Maria do Castelo, que acompanha os nossos cortejos desde que eu tenho memória, também enquanto Presidente de Câmara e enquanto vereador, e obviamente que toda esta riqueza de construção do nosso cortejo, construção física verdadeiramente dita, e depois a construção, digamos que dos quadros que vão no nosso cortejo, deve-se muito à senhora arquiteta Maria do Castelo, e um conjunto de técnicos, obviamente, que nós temos também na Câmara Municipal, associado àquilo que é a capacidade também de transformação dos nossos trabalhadores, sobre a coordenação da vereadora Susana Cruz.
Cruz e, portanto, isso também é motivo de agregação, no sentido de nós todos estarmos imbuídos do mesmo espírito, que é um espírito de muito bairrista sobre a nossa terra e sobre o nosso concelho, que nos dá muito orgulho. E hoje era gratificante andar na rua e as pessoas dizerem: Presidente, o cortejo estava magnífico, o cortejo estava muito bom, e isso enche-nos de orgulho e de motivação para continuarmos. Estava a ouvi-lo falar e, para além dessa vertente logística e de organização, há muita emoção envolvida. É claro que sim, a emoção faz parte. Aliás, se nós não construímos vivências com emoção e com paixão, elas não têm sentimento. E aqui o sentimento é importante. É o sentimento que, quando cumprimentamos as pessoas, quando damos as boas-vindas ou quando agradecemos aquilo que é a sua disponibilidade para estarem connosco, porque é preciso agradecer as boas vontades. E aqui o facto das pessoas se unirem a nós, à Câmara Municipal e ao projeto da Câmara Municipal de tornar imaterial estas memórias e estas vivências, é claro que deve ser agradecida e deve ser saudada. E este é de facto o momento de agradecermos não só a nossa padroeira, mas todos aqueles que nos ajudam a montar ano após ano o nosso cortejo, com temas diferentes, mais ou menos relacionados, mas sempre um conjunto de novidades que nós trazemos a este desfile etnográfico que percorre as nossas ruas da vila. É um orgulho para o município o envolvimento que todos os anos nós vemos da comunidade cruxense. É claro que sim, é um orgulho para todos nós podermos ter esta capacidade de envolver as pessoas à volta do nosso cortejo histórico e etnográfico. Não podemos esquecer que este cortejo e todas as componentes culturais existem porque existe uma festa religiosa em homenagem à Nossa Senhora do Castelo, que é de facto o mote para este acontecimento maior no nosso concelho. E portanto significa isto que depois de 2 anos de paragem é muito gratificante esta retoma, este retorno, digamos que àquilo que são as nossas vivências, um pouco em prol daquilo que é a identidade do nosso território. Portanto, o cortejo tem essa capacidade de agregar, de juntar as pessoas e de lhes fazer, de certa forma, enaltecer aquilo que é a sua paixão por Cruz, pela sua terra e o orgulho que sentem também em serem cruxenses. E, portanto, o cortejo é, de facto, um momento forte também das nossas festas, associado a um outro conjunto de outras componentes que trazem à rua multidões, só para ver o desfile daquilo que são as composições que vêm no nosso cortejo, materializadas, obviamente, em cada uma das representações das freguesias.